Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, em Lucas, no capítulo 5. Lucas 5, de 17 até o 26. Lucas 5, 17 até o 26. Lucas 5, 17. Todos acharam? Amém? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado e desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridades para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. E Deus abençoe a leitura da sua palavra. Senhor, Tu estás neste lugar, nesta casa, aqui nos Teus filhos, ó Deus, o Senhor habita. Toda a honra, toda a glória nessa noite nós rendemos a Ti, Senhor Jesus. Queremos exaltar o Teu nome, a Tua santidade, a Tua soberania, e dizer, Senhor, o quanto nós realmente somos dependentes do Senhor. Trata com a vida de cada pessoa aqui, Senhor. Trata no mais íntimo do coração, eu lhe peço, Senhor. Que o Senhor esteja visitando nesse momento, Senhor, aqueles lugares mais secretos da nossa alma. E que essa noite seja também neste lugar noite de cura, Senhor. Que o Senhor esteja fazendo, como foi o primeiro cântico desta noite. Que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Antes de nós entrarmos no texto, eu queria só relembrar aqui uma história que eu li há muitos anos, né? Foi publicado, naquela época era na revista, né? Não tinha internet ainda, não tinha WhatsApp, então saía nas revistas, todo mundo lia nas revistas, né? E não é uma história, é uma história, né? Que alguém contou, com uma outra finalidade, mas que ilustra bem o que nós vemos nesse texto aqui. A história tratava de alguém que queria cozinhar um sapo. Um negócio meio trágico, né? Mas é história, não se preocupe não. E eles, né? A pessoa então aqueceu a água, colocou um caldeirão daquele, aqueceu a água até uma certa temperatura, pegaram o sapo e jogaram dentro da panela. Ato contínuo. O sapo bateu lá dentro, do lado de fora. Ligeiro, como sempre, né? Alguns ferimentos, algumas coisas, mas vivo. Então alguém disse assim: olha, vamos mudar a estratégia.
Aí colocaram um caldeirão agora de água fria e jogaram o sapo lá dentro. O sapo deu algumas braçadas, se acomodou, sentiu-se em casa e ficou ali quietinho. Ligaram o fogo bem lentamente e a chama foi aquecendo a água. E o sapo sentiu-se mais confortável ainda, à medida que a água ia aquecendo. Só que em determinado momento o sapo começou a perceber que tinha algo estranho. E ele percebeu que ele precisava sair dali. E quando ele tenta sair, ele já não tem mais força. E a temperatura está só subindo, subindo. Conclusão. Ele não conseguia mais sair. Ele não conseguia interromper o processo. E o resultado, um sapo morto. Isso tem tudo a ver com o que nós encontramos nesse texto aqui. O texto fala para nós sobre o perigo que é o pecado. É um engano você imaginar que o pecado é algo simples, que passa na sua vida, que todos são pecadores mesmo. Irmãos, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ainda que você esteja livre da condenação do pecado, o pecado continua matando pessoas hoje. O pecado continua trazendo enfermos dentro da igreja de Cristo, gerando enfermidade, gerando conflitos, gerando sofrimento, porque o salário do pecado é a morte. Não é diferente. Tem pessoas que pensam que o pecado, acreditam que o pecado são apenas ações humanas que fogem de um padrão estabelecido por Deus. Pecado é muito mais que isso. Pecado não é só você se afastar do padrão de Deus. A Bíblia apresenta o pecado como algo maligno. O pecado é algo espiritual. Ele age. E nós vemos isso na Bíblia. Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 14 e 15, ele deixa bem claro que o pecado entra no nosso coração e ele vai sendo gerado, como uma criança vai sendo gerado, e vai sendo lentamente. E diz lá o texto que ele cresce e ele então se manifesta e mata a pessoa. E sempre foi assim. Se nós olharmos lá no livro de Gênesis, vocês lembram muito bem aí, a maioria conhece, nós encontramos a história de Caim e Abel, capítulo 4, versículo 5. Nós vemos que o pecado foi lentamente agindo ali, foi talvez uma das primeiras vezes, mas aquilo que o pecado fez há tanto tempo atrás, ele continua fazendo hoje. Veja só o versículo 5 do capítulo 4. Ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Uma das primeiras coisas que o pecado que você acomoda na sua vida e vai guardando, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, mas aquele pecado que está guardado lá na sua alma, e Deus sabe que está, e o diabo também sabe que está lá. A primeira coisa que o pecado rouba é a alegria, formosura. O texto diz que descaiu-lhe o semblante. Isso é o testemunho de Deus. Deus olhou para ele e o semblante dele estava diferente. Já não tinha mais aquele brilho, já não tinha mais aquela alegria. Havia algo que o pecado já havia tirado dele, que é a sua alegria. A segunda coisa que o pecado continua fazendo hoje, além de tirar a alegria, e muita gente anda triste, cabisbaixo, agoniado, angustiado, porque continua abrigando o pecado na sua vida. O pecado gera morte, tira a alegria. Mas a segunda coisa que o pecado faz é que ele faz com que o homem se torne surdo em relação a Deus. Versículos 7 e 8 lá de Gênesis
Diz assim: então disse o Senhor, por que andas irado? Por que o teu semblante descaiu? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus falou, não foi um anjo que veio, foi Deus, o Criador de todas as coisas. Chega para o homem que está ali e diz assim: olha, você anda triste, seu coração. Deus sabia o que estava no coração. Deus fala com ele: olha, se você fizer certo, você vai ser recebido. Ou seja, Deus estava dando uma oportunidade, mas quando o pecado começa a agir no coração do homem, o homem fica surdo em relação a Deus. Não ouve mais. Acabou de ouvir Deus pessoalmente. Hoje em dia eu conheço muitas pessoas que dizem: eu não dou muito ouvido isso não, porque foi o pastor que falou. O pastor é humano como todo mundo e tal. Mas não é o problema, não é se é o pastor, é o presbítero, é o pregador, se é bom ou não. O problema é o pecado. O pecado gera surdez. Caim acabou de ouvir isso, ouviu a advertência de Deus, saiu dali, matou o irmão. Foi lá e matou o irmão. Acabou de ouvir Deus dizendo do risco que era, e o pecado roubou ou tornou ele surdo a tal ponto de fazer dessa maneira. Além disso, uma outra característica do pecado é que quando você começa a guardar o pecado na sua vida, você começa a ficar ignorante, sem educação com as pessoas. Eu fico observando a vida de Caim, no versículo 9, diz assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha, quem estava falando com ele era Deus, o Criador de todas as coisas. Vem cá, cadê o Abel, o teu irmão? Olha a resposta que Caim dá. Ele respondeu: eu não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Sei lá. Isso não mudou não. Toda pessoa que está abrigando o pecado no coração, ela começa a tratar mal os irmãos. Os relacionamentos dela são difíceis. Fica ignorante. Então, quando a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte, é muito mais amplo do que pensar só na morte física. É uma morte que vai destruindo os relacionamentos, destrói o seu relacionamento com Deus, destrói o relacionamento com os irmãos, vai fazendo com que a sua vida vá tomando um rumo totalmente diferente. E o pecado, se não for tratado, ele gera as suas piores consequências. Versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A gente vai sendo como aquele sapo foi sendo cozinhado. O pecado entra na vida e vai tomando conta, vai envolvendo você, até que chega uma hora que você quer voltar, mas já não tem mais como voltar. Não tem mais como sair. Você não consegue parar o processo. Foi o que aconteceu ali, né? E aí uma das coisas que Caim pediu a Deus foi: Senhor, me mata logo, deixa eu morrer. Deus disse: não vai morrer não. Você vai ter que conviver com isso. E o mais triste, irmãos, é que nós também temos que conviver com as consequências dos nossos pecados. Então, quando a gente diz que o pecado é algo perigoso, é muito mais do que simplesmente dizer: olha, eu estou procurando ajustar a minha vida dentro do padrão de Deus. É muito mais do que um padrão. O pecado é algo espiritual. E a maioria das pessoas que estão presas num laço de pecado, como diz a Bíblia, não admitem que estão no pecado, não ouvem quando alguém adverte que aquilo é pecado. É sobre isso que eu queria falar com você nesta noite. Você que está aqui nesta noite, eu gostaria de dizer para você que Deus conhece o teu coração. Aquilo que as pessoas não têm nem como imaginar, mas Deus sabe. Deus sabe. E quanto mais tempo você levar guardando isso com você, se nada for feito, as consequências virão. Como veio na vida desse homem aqui. Era paralítico.
E todos podiam olhar, se foi um problema físico que aconteceu com ele. E todos achavam isso, né? Inclusive os rapazes que ajudaram, as pessoas que ajudaram ele, acharam assim, ele tem um problema físico. Isso nós estamos levando ele à presença de Jesus. E interessante que o texto começa dizendo que Jesus estava ali com os fariseus e estava sobre ele o poder de curar. E eles levaram o homem para ser curado da doença física. E foram surpreendidos por Jesus, quando Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Às vezes, você está muito preocupado com a enfermidade. Mas nós deveríamos nos preocupar com o que causou aquela enfermidade. O problema aqui não era a paralisia. O problema é o que havia no coração daquele homem, que nós não sabemos, mas Deus sabia. Jesus disse, estão perdoados os teus pecados. E é dessa maneira que Jesus, então, quando afirma, estão perdoados os teus pecados, Jesus faz algo inédito. Porque perdoar pecados, mesmo no Antigo Testamento, Deus sempre perdoou pecados. As pessoas pecaram, Davi pecou, pediu perdão a Deus. As pessoas de todos os lados apareciam diante de Deus e pediam perdão. Mas o que Jesus está fazendo aqui é algo inédito. Porque o que Jesus está fazendo aqui é perdoar o pecado, e tirar as consequências do pecado daquela vida. Foi por isso que Jesus então disse para ele, olha, vocês estão preocupados que eu não tenho autoridade para perdoar pecado? Jesus não fez aquele milagre só para demonstrar a eles que ele podia perdoar pecados. O que Jesus está fazendo ali é mostrar para eles que ele tem autoridade sobre o pecado. Não só para perdoar, para tirar o pecado, para cancelar a acusação que é contra nós, mas ele tem poder para fazer retroceder os efeitos do pecado na vida do homem. Ele pode mudar o rumo. Então Jesus disse assim, olha, para que vocês entendam então o que eu estou fazendo aqui, estão muito preocupados com o perdão de pecado. Jesus disse, qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E o texto diz que em determinado momento Jesus então, ele emite uma ordem. Ele disse para o homem assim, homem, eu te ordeno, eu mando você, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Naquele momento Jesus já havia perdoado o pecado, mas agora Jesus está cancelando todos os efeitos do pecado. Não tem mais efeito sobre a sua vida. Não tem mais justificativa. Porque nós sabemos que essas enfermidades, as doenças, a Bíblia deixa isso claro, é consequência do pecado. E Satanás se aproveita disso. Ninguém consegue viver em pecado por muito tempo sem colher alguma coisa desse tipo. Em algum momento vai chegar. Mas o que eu queria dizer para você nessa noite aqui é que nós estamos diante daquele que tem poder para perdoar e para cancelar o pecado na tua vida. Muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente perdoar. Ele pode cancelar. E a pergunta que fica para nós é o que nós vamos fazer diante dessa palavra. Essa é a pergunta que eu me fiz desde o dia que Deus me deu esse texto. O que nós vamos fazer? Você está me entendendo? Eu estou falando daquele negócio que está guardado no teu coração e você sabe que é pecado. Eu estou falando daquelas coisas que ninguém conhece, mas você conhece, Deus conhece. Mesmo sabendo disso, que existe um Senhor que deu a vida dele, derramou o sangue dele e hoje está aqui, através do Espírito Santo, falando ao teu coração, se arrepende, rapaz, confessa e deixa.
Você pode encontrar cura nessa noite. Romanos capítulo 6, versículo 12 a 14 diz: olha, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Se você está em Cristo, o pecado não tem domínio. Isso significa que você tem a liberdade. Mas aí no versículo seguinte, no versículo 13, diz: se você se submete ao pecado, você se torna de novo escravo do pecado. Ah, pastor, essa palavra é muito boa para aqueles que não são crentes. Não, eu estou falando para crente, para nós. É para nós. Romanos capítulo 6 não é para o não crente, não, é para nós. Porque o não crente está escravizado pelo pecado, mas nós não, nós somos libertos. O sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Foi tirado a condenação. Mas aí diz o versículo 13, se você se submete, você se torna escravo de novo. E até quando nós vamos viver dessa maneira? Nós precisamos tomar uma posição. Aquele paralítico nem condição de ir na presença de Jesus ele tinha. Mas a graça de Deus fez com que aqueles homens o levassem lá. E foi a graça de Deus que te trouxe aqui nesta noite, para que você possa estar diante. Eu gosto muito desse texto quando diz assim: eles desceram o paralítico e ele não desceu no canto direito ou esquerdo da sala, ele desceu diante de Jesus. Tem dia que a gente cai diante de Jesus. E eu espero que hoje seja um dia desse na sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 2 diz que nós temos um advogado diante do Pai que intercede por nós. Examina o teu coração nesta noite. Não brinque com isso. Leve a sério o que eu estou dizendo para você. Falo isso com toda tranquilidade, muito triste, mas com toda tranquilidade. Se você não se arrepender, se você não confessar o seu pecado, se você continuar arrumando justificativas para o seu pecado, ele vai te matar. O sofrimento vai vir sobre a sua vida. A Bíblia não pode mentir. O salário do pecado é a morte. Por isso, todas as vezes que Deus nos coloca nessa situação, nós precisamos tomar atitudes. Nós precisamos fazer algo. Mas, pastor, o que eu tenho de pecado? Eu sou uma pessoa que vivo na igreja. Mas quem sabe você tem um ressentimento guardado no teu coração há anos. Uma mágoa que não se apagou, não foi curada. E volta e meia aquela mágoa volta no teu coração, você lembra, sente a dor de novo. Meu amado, isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido diante de Deus. Às vezes, tem pessoas que estão presas a pensamentos, não conseguem se libertar daqueles pensamentos impuros e vão alimentando aquilo e vão alimentando, porque pensamento a gente acha assim, né? Ninguém está vendo, mas Deus conhece os nossos pensamentos. Às vezes, são palavras que nós dizemos, nós falamos, magoamos as pessoas, ofendemos, e achamos que está tudo bem. Eu tenho muito medo quando a Bíblia diz assim: quem comete injustiça receberá de volta a injustiça feita. De repente você foi injusto com alguém e Deus sabe. Às vezes até no trabalho que nós fazemos para Deus. Você está na igreja, está servindo a Deus, está aqui, mas está fazendo algo que você sabe que não é correto, você sabe que Deus não aprova aquilo, e você continua fazendo. Em nome de Jesus, dá um basta nisso nessa noite. Diz: eu não quero mais, eu preciso parar. A minha palavra a você nessa noite: faça
como diz o cântico, que foi o primeiro cântico interessante nessa noite: Senhor, faça o que tem que ser feito. E Deus fez o que tinha que ser feito. Deus deu o Filho dele, Deus deu a palavra dele, e Deus falou o teu coração nesta noite. Agora quem tem que fazer somos nós. Vamos ficar em pé. Eu não quero, nesse momento, expor ninguém aqui. Não gostaria de chamar aqui na frente para que as pessoas lembrem que você, porque às vezes nós temos isso. Mas você que está aí no seu lugar, que gostaria de estar fazendo com Deus hoje uma renovação na sua vida, um conserto, e a gente precisa fazer isso. Mas para fazer isso, a gente tem que vir para a luz, tem que se revelar. Eu gostaria que, se você tem alguma coisa que Deus falou no teu coração, só levante a sua mão onde você está. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Fique com a mão assim, nós vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, aqui existem mãos que se levantaram, porque sabem, ó Deus, entenderam a tua voz e sabem perfeitamente o que o Senhor está falando. E por esses eu clamo por misericórdia nesse momento, em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra, a tua palavra diz que se nós confessarmos, se nós buscarmos o Senhor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Tira dessas vidas tudo que o pecado implantou, Senhor. Faz não apenas dê o perdão, mas dá a cura em nome de Jesus nessa noite. Mas eu peço por aqueles que talvez não levantaram as mãos, mesmo sabendo que precisam fazer isso. Que nessa noite ainda, em algum momento, particularmente com o Senhor, possa haver um conserto e a cura, Senhor. Porque nós sabemos que, como igreja do Senhor Jesus, na presente geração, nós precisamos ser uma igreja curada, uma igreja sadia, Senhor. Nós somos chamados para ser luz, para brilhar nas trevas, Senhor. Portanto, Senhor, que o Senhor remova tudo aquilo que tem impedido de vivermos dessa maneira, em nome de Jesus. Abençoa-nos com a tua palavra. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem assentar.